Você sabia que 78% das pessoas se consideram acima da média em habilidades sociais? Mas a verdade é que muitos estão presos na armadilha da bajulação. Elogios fáceis cegam, críticas sinceras libertam. Hoje, vamos alertar como uma crítica anônima salvou um chefe de cozinha do fracasso. Ouça a mensagem de Tito, vai mudar seu enfoque. Bajulação é uma armadilha, mantenha-se distante. Não confie em quem lhe faz elogios levianos. Valorize mais uma crítica sincera do que uma adulação sem fundamento. A avaliação das nossas ações pode nos fornecer o aviso necessário para que possamos nos ajustar. Não há nada mais frágil do que uma pessoa que se engana sobre si mesmo. O elogio fácil nos engana e nos torna vulneráveis. A seguir ouça a história de Apolo que ilustra bem esta mensagem. Em um bairro nobre de uma grande cidade, o restaurante Sabor e Arte estava ganhando notoriedade. Felipe, um jovem chefe de 30 anos, recém-saído das melhores escolas de gastronomia da Europa, havia inaugurado seu sonho com pompa e requinte. O local era moderno, elegante, e o cardápio trazia criações inovadoras, misturando sabores inusitados com técnicas sofisticadas. Não demorou para que as redes sociais explodissem em elogios, com influenciadores e amigos dizendo: gênio, revolucionário, o melhor chefe da cidade. No entanto, apesar de todos os superlativos, o restaurante estava sempre vazio. Felipe não conseguia entender o que estava acontecendo. Seu coração pulsava de orgulho ao ver sua criação sendo aplaudida online, mas a realidade das mesas vazias não fazia sentido. Ele pensava consigo mesmo: como pode? Estou criando algo único, algo que ninguém jamais viu e sentiu. O mundo deveria estar aos meus pés. Mas o que parecia ser o auge da sua carreira estava se transformando em um pesadelo silencioso. Uma noite, após mais uma jornada de fracasso silencioso, Felipe, distraído, rolava pelas redes sociais de seu celular quando se deparou com uma resenha em um blog obscuro de gastronomia. O título o atingiu como uma lâmina afiada: talentoso, mas presunçoso, o prato principal do Sabor e Arte é um desperdício de ingredientes. O crítico anônimo, que se escondia atrás de um pseudônimo, apontava que o risoto de cogumelos trufados, o prato de assinatura de Felipe, estava excessivamente salgado e desequilibrado, faltando a harmonia que todo prato digno de uma grande cozinha deveria ter. A crítica era agressiva, uma afronta pessoal. Felipe sentiu um calor intenso percorrer suas veias. Quem é esse amador para julgar meu trabalho? Ele não sabe o que está falando. Mas, à medida que a raiva começava a diminuir, uma dúvida sutil, como um sussurro, se fez presente: e se ele estiver certo? Na manhã seguinte, Felipe foi até a cozinha com o espírito ainda agitado, mas com uma curiosidade crescente. Ignorando os elogios dos funcionários e a rotina frenética do restaurante, ele se concentrou no risoto. Preparou o prato novamente, desta vez com mais atenção. Reduziu a quantidade de sal, ajustou os temperos e, com um toque de ousadia, adicionou um pouco de vinho branco e manteiga clarificada, como sugeria uma receita clássica que havia ignorado. Cada colherada de risoto era cuidadosamente provada, ajustada, refinada. Ele sabia que, se queria salvar seu restaurante, precisava ouvir algo que jamais havia considerado, que a crítica foi construtiva. Quando a noite chegou, o restaurante, como de costume, estava com poucas pessoas. Mas, para Felipe, aquele vazio estava carregado de significado, como uma tela em branco que ele poderia finalmente pintar com novas possibilidades. E foi quando o crítico anônimo voltou. Dessa vez, a resenha era completamente diferente. Uma transformação surpreendente. O chefe ouviu, aprendeu e elevou seu prato a um novo patamar. No momento em que leu as palavras, um alívio imenso tomou conta de Felipe. Como se uma camada de orgulho e vaidade tivesse sido retirada de seus olhos, ele viu o restaurante de uma nova perspectiva. Talvez não fosse o caminho das redes sociais ou da bajulação que levaria ao sucesso, mas a humildade de ouvir, refletir e melhorar. Em pouquíssimo tempo, o Sabor e Arte estava lotando. O boca a boca, a transformação genuína do prato e a honestidade do chefe chamaram a atenção dos verdadeiros apreciadores de gastronomia. Mais importante ainda, Felipe estava aprendendo a ser mais do que um chefe de sucesso. Ele estava se tornando um chefe de caráter. Foi quando Estevão, o crítico anônimo, apareceu pessoalmente no restaurante. A surpresa de Felipe foi grande ao perceber que o homem por trás da crítica era um ex-colega de faculdade, que havia desistido da carreira de chefe por falta de reconhecimento e apoio. Estevão, com um sorriso sincero, disse: "Eu via você se perder nos elogios e queria te salvar antes que fosse tarde. A crítica não é inimiga,
É a voz que você precisa ouvir quando todos só te aplaudem. Filipe ficou em silêncio, processando as palavras de Estevão. Ele compreendeu, finalmente, que a bajulação o havia cegado para o que realmente importava. A crítica, por mais dolorosa que fosse, o havia libertado da prisão de sua própria vaidade. Sem ela, ele jamais teria descoberto os erros em seu prato e, mais importante ainda, jamais teria encontrado o verdadeiro caminho para o sucesso. Com o tempo, Filipe não só refinou seu risoto e sua cozinha, mas também amadureceu como pessoa. Ele passou a olhar com mais atenção para cada desafio que surgia em sua vida. E, como resultado, o Sabor e Arte se tornou um dos restaurantes mais respeitados da cidade. Mais do que isso, Filipe fundou um programa de mentoria para jovens chefes, onde ensinava a arte da cozinha, mas, sobretudo, a importância da preparação pessoal. Ele costumava dizer aos seus alunos: a excelência não nasce do elogio fácil, mas da coragem de enfrentar a verdade. E, com um sorriso, continuava: porque, no fundo, é só enfrentando nossas falhas que podemos realmente crescer. A história de Filipe, do chefe que aprendeu a valorizar a crítica e a enfrentar seus medos, é um lembrete poderoso de que nem todo elogio nos eleva. Às vezes, a verdadeira grandeza vem de uma voz dissonante, que nos desafia a ser melhores, mais humildes e mais autênticos. O sucesso não está em ser adulado, mas em ser capaz de ouvir o que nos leva a evoluir. E, no fundo, talvez a ajuda divina esteja justamente nisso, na capacidade de nos dar forças para ouvir a verdade, por mais dura que seja. Hoje, o restaurante Sabor e Arte é um símbolo não apenas de talento, mas de coragem, humildade e transformação. Filipe aprendeu que a verdadeira sabedoria está em ouvir, refletir e ter a coragem de mudar. Afinal, como ele diz em suas palestras para jovens chefes, o sucesso não é o fim da jornada, é apenas o começo de uma nova oportunidade de aprender. E você, está pronto para ouvir a voz que pode mudar seu destino? A seguir com Tito, descubra como a palavra de Deus fundamenta essa história de crescimento e como você também pode evoluir com pessoas que Deus coloca em seu caminho. Em suas caminhadas na vida, tenha a certeza do apoio constante de Deus. Ele pode inclusive se manifestar através de pessoas que já estão ou que entrem em nossas vidas para nos alertar sobre rumos que importam, nos oferecendo a luz para cada passo, em cada direção do desenvolvimento. Hoje quero compartilhar com vocês 3 passagens da Bíblia que nos falam sobre estas verdades poderosas. A primeira passagem é Provérbios capítulo 27, versículo 6, melhores são as feridas de quem ama do que os beijos de quem odeia. Esta passagem nos ensina que a crítica sincera, mesmo que dolorosa, é um ato de amor. Assim como o crítico anônimo feriu o orgulho de Filipe para salvá-lo do fracasso, Deus permite que pessoas em nossas vidas nos corrijam. A bajulação é como um beijo traidor, parece doce, mas nos leva à ruína. Já a crítica honesta, como uma ferida, dói no momento, mas cura e fortalece. Filipe só cresceu porque aceitou a dor da verdade. E você, está disposto a ouvir quem realmente se importa? Na segunda passagem, vejamos em Salmos capítulo 141, versículo 5, que o justo me castigue, será isso uma bondade, que me repreenda, será óleo perfumado para a minha cabeça. O salmista compara a repreensão justa a um óleo perfumado, algo que purifica e prepara. Filipe recebeu a crítica como um castigo, mas ela se tornou a bênção que perfumou seu caminho. Muitas vezes, resistimos à correção por orgulho, mas é nela que está a bênção. O crítico de Filipe não era seu inimigo, mas um instrumento de Deus para lapidá-lo. Quando aceitamos a correção, nos tornamos como ouro refinado, valioso e brilhante. Como um grande alerta, a terceira passagem está em Gálatas capítulo 6, versículo 3, se alguém pensa que é algo, não sendo nada, a si mesmo se engana. Esta é a armadilha da bajulação, nos faz acreditar que somos mais do que somos. Filipe achava que era o melhor chefe da cidade, mas seu restaurante vazio provava o contrário. Paulo nos alerta: o auto-engano é o primeiro passo para a queda. A humildade de reconhecer nossas limitações é o antídoto. Quando Filipe aceitou que não era perfeito, ele pôde melhorar. A verdade nos liberta, mesmo quando dói. E você, tem coragem de enfrentar seus próprios enganos? Agora, Apolo nos levará a uma ótima reflexão sobre como aplicar essas lições em nossa vida cotidiana. Prepare-se para um convite à transformação. Tenhamos a coragem de enxergar a verdade. A história de Filipe é um espelho para todos nós. Vivemos em uma era onde os elogios são moedas de troca fácil, e as críticas são evitadas como pragas. Mas a verdadeira sabedoria está em entender que a bajulação é um veneno disfarçado de mel, enquanto a crítica sincera é o remédio amargo que nos cura.
Filipe poderia ter ignorado o crítico anônimo. Poderia ter se refugiado na bolha de elogios que o cercava. Mas ele escolheu a coragem. E essa escolha o salvou. Quantas vezes nós, como Filipe, nos deixamos levar pela ilusão de que somos invencíveis? Quantas vezes preferimos a mentira confortável à verdade incômoda? As passagens bíblicas que Tito compartilhou não são apenas conselhos antigos, são alertas atemporais. Provérbios nos lembra que o amor verdadeiro fere para sarar. Os Salmos nos ensinam que a repreensão é um perfume que nos prepara para a grandeza. E Gálatas nos adverte: o autoengano é o maior dos perigos. Mas como aplicar isso no dia a dia? Siga estes 3 passos. Primeiro, cultive a humildade. Reconheça que você não sabe tudo e que sempre há espaço para melhorar. Segundo, busque feedback honesto. Não de quem te elogia por algum interesse, mas de quem te critica por cuidado. Terceiro, tome a ação. Filipe não só ouviu a crítica, como agiu sobre ela. De nada adianta saber a verdade se não a usarmos para mudar. E lembre-se, a excelência não é um destino, é uma viagem. Filipe não se tornou um chefe melhor da noite para o dia. Ele escolheu, todos os dias, ouvir, aprender e se reinventar. Essa é a diferença entre quem se perde na bajulação e quem constrói um legado. Se este vídeo ressoou com você, não guarde só para si. Curta, comente e compartilhe essa mensagem que pode transformar vidas. Inscreva-se no Pensar Forte e ative o sininho para não perder nossas próximas reflexões. Seus comentários são nosso combustível. Conte-nos, já houve uma crítica que mudou sua vida? Na descrição você encontrará também o aspecto sociológico deste vídeo para o autoconhecimento. Se esta história te inspirou, há mais por vir. Na tela agora, um vídeo que explorará como a humildade pode abrir portas que o orgulho jamais alcançará. Agradecemos por fazer parte do Pensar Forte. Juntos, estamos construindo um caminho de sabedoria e crescimento. Até a próxima reflexão. Que Deus abençoe seus passos.